Meu nome é Luísa Oliveira, né? Eu sou pedagoga, psicopedagoga, com especialização em clínica, institucional e hospitalar. Depois eu fiz pós-graduação em neurociência da educação, fiz especialização também em ABA, para quem não sabe o que é ABA, é um tratamento específico, uma terapia específica para tratar com crianças autistas ou crianças que tenham deficiências intelectuais, tá? E eu atuo no consultório como neuropsicopedagoga, na realidade. Desde que me aposentei, trabalhei muito tempo na rede adventista, na qual fui professora, fui coordenadora, fui diretora e outros horas possíveis aí. A gente trabalhou com muito prazer. Me aposentei na rede adventista com meus 60 aninhos, né? Só foi completar 60 anos um dia, no outro dia eu já estava lá no INSS. E a partir de então eu trabalho no consultório atendendo não só crianças, né, que têm problemas de aprendizagem ou problemas de ordem cognitiva, mas também adultos, adolescentes e idosos que têm problema de memória também. Bom, nós vamos falar a respeito de alfabetização. As crianças no primeiro ano, eles vêm com um objetivo específico, né, como na rede educacional, de alfabetizar. E nós temos que ter em mente um detalhe, acho que é o primeiro detalhe importante. Algumas crianças fazem aniversário em março, outras fazem em abril, outras em maio, outras em junho e assim por diante. Nós não podemos nos esquecer que alguns meses, né, na idade da criança, principalmente a questão da idade mental, vai fazer diferença no momento da alfabetização. Então, às vezes você vê uma criança que fez aniversário em janeiro, que está mais esperto do que o seu que faz aniversário em julho. Aí você fica, mas o que está acontecendo com o meu filho? É a questão da maturação, entende? Então, isso é um detalhe que a gente tem que estar atento, ok? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui falando a importância da leitura. Quando a gente coloca o filho na escola, a gente já quer logo que ele esteja lendo, escrevendo, mas por que a leitura é importante? Nós vemos que a leitura ela é tão importante quanto a gente fazer exercício. É importante a gente fazer exercício para o nosso corpo, né? Para que a nossa máquina funcione muito bem. E a Addison nos diz aí que a leitura é para o intelecto o que o exercício é para o corpo. Por quê? Porque nós vamos exercitar os nossos neurônios, então a leitura é extremamente importante. Vamos falar um pouquinho sobre alguns conceitos de alfabetização. A gente ouve falar de uma pessoa analfabeta, né? Aquela pessoa que não tem condições de ler, ela é aquela pessoa que pode até conhecer o alfabeto, uma letra ou outra, mas ela não consegue ler e escrever. Portanto, o analfabetismo é um modo de proceder como analfabeto. Algumas pessoas a gente pode dizer que são analfabetas, mas são aquelas que sabem só escrever o nome. Elas decoram como escreve o nome, né? Porque ela não é capaz de escrever outras coisas. E o que é letramento? Vamos falar aqui. O letramento é a questão de uma pessoa que é versada em letras, é uma pessoa erudita, uma pessoa letrada, aquela que aprende a ler, a escrever e vai fazer uso dessa escrita, desta leitura, no seu dia a dia, no meio social. Isso é extremamente importante, né? E isso se faz de uso frequente e competente, porque não basta você ler. Você ler e não interpretar é complicado, né? Algumas crianças têm esses problemas. Às vezes eles leem ou eles conseguem só decodificar as letras, porém não conseguem entender o que leram, ok? Então vamos lá. Continuando então, nós falamos a respeito do analfabetismo, o que é. Agora nós vamos falar a respeito do letramento. Então, não basta você conhecer as letras, né? Você precisa ler, compreender e utilizar isso de uma forma prática na sua vida, no seu dia a dia, de uma forma competente. Você tem que aprender a decifrar
não só as letras, porém, você precisa aprender também a compreender o que ela está dizendo, aquele conjunto de letras está dizendo. Então, aí surgiu esse termo, né? Letramento, que é uma alteração da realidade social. E aí nós vemos que o letramento não é só uma necessidade de ensinar a ler e escrever, né? É uma condição, é um estado social que todo indivíduo necessita, ele precisa se apropriar dessa escrita, e é diferente das técnicas de somente escrever, tá? Eu lembro que minha mãe dizia assim, fazer um O com o fundo do copo, né? As pessoas do Nordeste gostavam de usar esse termo. Olha, ele só consegue fazer o O com o fundo do copo, porque a pessoa não tem a habilidade de utilizar as letras de uma forma social, ok? Então, vamos lá. Olha o que nos diz Soares. Não leem livros, jornais, revistas, não sabem redigir um ofício, um requerimento, uma declaração, não sabem preencher um formulário, sentem dificuldade para escrever um simples telegrama, uma carta, agora nós colocamos aí, né, uma mensagem de WhatsApp, um e-mail, né, não conseguem encontrar informações num catálogo telefônico, num contrato de trabalho, ou mesmo observar a sua conta de luz, de água, ou entender a bula de um remédio. Essa é a pessoa que não é letrada, ela conhece a letra, mas ela não sabe fazer a utilização social dessas letras, quando você une essas letras. E o que nos diz, assim, a sociedade a respeito dos países mais desenvolvidos, da preocupação que eles têm com essa questão do letramento? O Brasil tem uma forma um pouco diferente de alguns países na questão da alfabetização, mas ainda prevalece um alto índice, né, aqui de algumas pessoas que não estão se preparando como deveriam. Por isso é importante nós compreendermos para ajudarmos não só as crianças, mas os adultos que têm essa dificuldade. Segundo pesquisas norte-americanas, que foram realizadas em 1997, acho que já deve ter até outras mais atualizadas, a meta-análise, né, meta-análise é o caso de um estudo que eles fazem com um grupo grande. Então, estudaram vários artigos que já tinham assuntos sobre a alfabetização. Então, foram unindo vários artigos que tratavam de alfabetização sobre esse tema, durante um bom tempo, durante muitos anos, para ir analisando como é que ia se desenvolvendo isso no dia a dia. E aí eles comprovaram 4 pilares de uma forma bem científica, através da neurociência. Essas 4 habilidades que são necessárias para a alfabetização. Então, é importante nós compreendermos isso para entendermos o processo de alfabetização. Primeiro, desenvolver a habilidade de memória de trabalho. O que é? Nós falamos ainda há pouco a respeito de ler uma bula, uma conta de luz, fazer uma carta, um e-mail, etc. e tal. Essa é a habilidade de memória de trabalho. O que eu tenho na minha mente? Como que eu vou colocar isso no papel? Existem algumas pessoas que até sabem escrever, mas na hora de colocar a sua ideia no papel tem muita dificuldade, tá? E o que vai ajudar no caso das crianças que ainda não estão alfabetizadas? O que vai ajudar? Olha só, ler historinhas para elas, estabelecer um diálogo sobre aquele tema que está sendo lido. Então, vamos dar um exemplo aqui. Você está estudando, você está lendo a história do Chapeuzinho Vermelho, né? As crianças gostam, né, da história. Você vai lendo, colocando a entonação correta, procurando falar de uma forma muito clara, e a partir daí você vai perguntando, mas nossa, quem era que estava lá na cama? Era a vovó mesmo? Será que era a vovó? Aí, não era vovó. Mas como você sabe que não era vovó? Porque ele falou assim, porque ele fez isso. Então, isso já vai desenvolvendo a memória de trabalho, na qual ele vai percebendo o que está acontecendo na história, ok? Então, vamos lá. O vocabulário que é trabalhado com todas as pessoas a partir de que nasce.
E olha só um perigo grande, sabe? Aquelas mamães super cuidadosas, as vovós, vou falar de vovó porque eu sou vovó também, né? Então, que fica falando com o netinho assim, cadê o tchutchuquinho da vovó? Ai, que bonitinho, pega pra mim, é gostosinho, é mimoso, mas isso não vai trazer boa coisa para o vocabulário dessa criança. Então, um dos maiores preditores para a alfabetização é o vocabulário, ensinar as crianças a nomear e de forma correta, né? Não falar assim, isso aqui é a dedeia. Não é dedeia, é a mamadeira. Ensina a criança a falar corretamente, porque ela vai gravando na sua mente a forma correta de se dizer as palavras e vai já criando o seu vocabulário. Então, às vezes a gente precisa ensinar o significado das palavras. Ontem eu estava conversando eu tenho uma paciente de Portugal, e a gente faz uma atividade online. E aí eu comecei a fazer perguntas para elas, e algumas palavras aqui no Brasil têm um sentido diferente do que tem em Portugal. E aí eu começava a perguntar para ela, escuta, essa palavra tem mais de um sentido, o que você acha? Quais são os sentidos? Para ver se ela conseguia captar. Ela é de família de brasileiros, mas vive em Portugal. Então, ela já tem noção, já tem condições de ter um vocabulário que agregou alguns nomes que são utilizados lá em Portugal. Então, isso é importante, a ensinar a criança a nomear as coisas de forma correta, tá? Ensinar o significado daquela palavra. Por exemplo, eu perguntei para ela a questão da guarda, né? Falei, guarda? Você leu a palavra certa, mas o que significa guarda? Ela falou assim, a guarda da rainha e a guarda de guardar os brinquedos. Olha só, é importante, né? Porque às vezes uma única palavra tem mais de um significado. Vamos lá, então. Conhecer as letras. É importante conhecer as letras, sim, mas não apenas conhecer o grafema. Ele precisa também saber o fonema, ou seja, conhecer a letra e saber o som. Porque se nós olharmos a letra, vou até aqui, por exemplo, a gente vê essa letra R, a gente vê a forma como ela é escrita, então a gente decora que esse desenho é da letra R maiúscula, ok? Porém, você tem que saber o som. Um R no início da palavra tem som forte, um R no meio da palavra, ela tem um som diferente, um som suave. Então, conhecer as letras e também o seu som, porque cada letra ela representa um som. Então, isso a gente chama de consciência fonológica, que é exatamente a habilidade de você ouvir e perceber o som. Então, a gente fala de aliteração. Normalmente, a gente fala, bom, vamos ver, uma palavra que começa com a letra A. Amor, abelha, azeitona. Isso é aliteração. E a rima. Olha, por incrível que pareça, muitas pessoas não conseguem rimar, principalmente algumas crianças que não têm essas habilidades desenvolvidas, porque não tem muita conversa em casa, os pais não passam muitas informações, ou que fala-se errado com elas. Então, rimar é extremamente importante. E perceber o som de cada letra. Vocês já ouviram falar, não sei se alguém aí já ouviu falar, sobre o método fônico. O método fônico é um método que a gente utiliza para alfabetizar principalmente as pessoas que têm dificuldades dentro do contexto de dislexia, porque é um problema fonológico. Então, a gente vai ensinar para ela assim, você falar, essa letra é o quê? É F? Essa letra é F. Mas qual é o som da letra F? Não é F. O som da letra F é F. Então, quando a gente fala F, som do F, o som do A, Fá. Nem sempre a criança consegue, dependendo, associar o som do F e o som do A.
Ela fala Fá. São duas letras. Parece que sai um som só, mas saem dois sons. O S, no início. No final também. Então, eu falo A. Falo As. T. T confunde-se muito com D, né? T, D. Então, a gente precisa deixar muito claro a questão do som de cada letra. Por quê? Porque a leitura ela é uma atividade complexa, é muito complexa. E para a gente explicar a aprendizagem da leitura, nós aqui nos diz, né, Coulthard, que é adotado um modelo de dupla rota. Como eu falei para vocês, a rota fonológica, que é associar o som, e a rota lexical, que seria, no caso, você identificar o desenho. Vamos dizer assim, olha, ó, rota lexical, identificar as letras, né? A rota direta que ela vai, o significado de identificar a forma ortográfica, ou seja, o formato da letra, decorar que essa letra é L, que essa daqui é A. Então, são muitas letras, ok? E um detalhe, hein? Quando a gente vai aprender as letras, a gente tem que aprender de várias formas. O meu netinho tem 4 aninhos, ele mora no Canadá. Ele é super esperto, já está lendo sozinho algumas palavras bem simples, ele já lê sozinho. E aí eu mandei um cartão de Natal. Mandei um cartão de Natal, e quando o cartão de Natal chegou, o meu filho falou assim, leia o que está escrito. Está escrito o nome dele, né? Do meu neto. Leia o que está escrito. E ele, papai, leia você. Aí ele falava, leia, você sabe ler. Por que ele não estava conseguindo ler? Porque ele está acostumado a escrever e ler o nome dele em letra de caixa alta. E eu tinha escrito em letras cursivas. Se ele não conhece o desenho da letra cursiva, como é que eu vou querer que ele leia em letra cursiva se ele não conhece esse desenho? Por isso tem que ser trabalhado todos os tipos, maiúscula, né, que é caixa alta que a gente chama, minúscula, as letras de formas diferenciadas para você decorar. Então, você, no caso, assimilar a forma do desenho de cada letra. Olha aqui, vocês estão vendo? Esses desenhos são muito simples. Quando uma criança aprende, principalmente, né, o McDonald's ou a Coca-Cola, que eles gostam, que é mais comum no dia a dia deles, eles passam em frente a um símbolo desse, eles falam, um McDonald's, será que ele já sabe ler esse nome em inglês? Ele lê o quê? Ele lê o símbolo, ele decora o símbolo, no caso do Carrefour também, né? Eu me lembro que quando eu estava ensinando meu sobrinho, alfabetizando meu sobrinho, hoje em dia ele já é pai e tudo mais, e aí eu estava ensinando ele, nós fomos fazer compras no Carrefour, e aí quando nós paramos o carro, ele olhou assim, tia, tem letra A ali, olha aqui, ali a letra A, outra letra, olha, foi descobrindo o mundo, é assim. Então, essa é uma forma de você entender o que é a rota lexical. Rota fonológica, como nós falamos, né? Associar o som. Vocês perceberam aqui a transformar cada fonema no seu grafema e verificar o fonema? Olha, nós temos 4 tipos de letra A aqui, não é? Então, não basta eu saber que essa é A e não saber que essa é A. Então, eu preciso saber que todas elas têm o mesmo som. Aqui, rota fonológica, mais exemplos aqui. Eu coloquei esse de inglês porque eu estou aprendendo inglês, já estou fazendo inglês há mais de 1 ano, e para mim foi muito novidade, foi difícil, porque sabe como que é, né? A gente mais velho fica mais complicado. Olha o som do A em inglês, é A. O som de E em inglês é I. O som de I em inglês é I. O é O. E U é U. Então, veja, são as mesmas letras, mas em uma língua diferente, ela tem um som diferente. A importância de nós sabermos associar estes sons. Então, vem aqui. Existem fases no desenvolvimento da escrita, na aprendizagem.
E é extremamente necessário que um professor possa organizar as atividades que favoreçam a reflexão da criança sobre essa escrita, porque ele vai ter que pensar sobre aquilo. Vou voltar aqui só um pouquinho. Eu tenho que pensar que onde eu estou vendo uma letra A no nome de inglês, eu não posso ler A. Então, uma criança que está sendo alfabetizada também tem que passar por esse processo, ok? Então, vamos lá. Ana Teberovsky e Emília Ferreira, pessoas assim que foram especialistas na questão da leitura e da escrita, a gente estuda muito isso na pedagogia, né? Então, elas falam a respeito das fases que a criança passa enquanto está aprendendo. Eu não estou falando criança, mas quando um adulto, eu fui professora de alfabetização de adultos muito tempo na Escola Adventista de Santo Amaro, e os adultos não passam por um momento tanto quanto a criança, porque eles já têm uma visão de mundo mais ampla, mas quando eles começam a descobrir o mundo, assim, da leitura, da escrita, é como se abrisse uma janela, como se limpasse os olhos, né? A luz acende. Então, vamos lá. Quais são essas etapas ou esses estágios? Tem a fase pictórica. Sabe a criancinha que você dá um lápis na mão dela, ela fala, vou escrever. Aí, ou então pega um lápis, um papel, começa a rabiscar e fazer esse tipo de coisa aqui, com a canetinha, etc e tal. Ela, o que você está escrevendo? Ah, eu estou escrevendo mamãe, estou escrevendo papai, eu sou... É o que ela entende, ela pega um papel e vai sair algum risco ali, porque ela não sabe o que significa aquilo. Então, essa aqui é como se fosse um desenho para ela, mas para ela está escrevendo. Aí vem a questão da fase gráfica, pseudo-letras, ou seja, não são letras, para ela são, mas às vezes já conhece uma letra ou outra, começa a misturar o que é a letra que ela conhece com letra que ela não conhece. Então, isso são fases. E quando eles estão começando, eles passam por essa fase. Então, vamos lá, iniciar sempre, vocês devem ter percebido que os professores na educação infantil e mesmo no primeiro ano já começam a trabalhar com o nome das crianças, fazem crachás para colocar na mesa, na roupa, e faz um quadro com os nomes das crianças. Por quê? Para ela é bem familiar. E se você coloca ali no quadro, a criança olhando todo dia o nome dela, o nome do Joãozinho, da Mariazinha, e a Mariazinha já sabe, eles vão decorando, já vai entrando na cabecinha, né? As formas diferentes de letras, de sons e o significado dessas palavras, desses nomes, tá? Então, trabalhar com textos conhecidos de memória para ajudar na conservação de escrita. Ontem eu estava trabalhando com um paciente, e aí eu mostrei algo para ele em relação à alfabetização, não especificamente a alfabetização, mas a interpretação de texto. E tinham algumas imagens, e ele precisava olhar, prestar atenção na imagem, depois tinha várias frases, e ele tinha que ver a frase que estava falando exatamente o que estava acontecendo naquela imagem. E ele teve, assim, que ler várias vezes, algumas delas. Mas quando chegou no momento de uma história que ele já conhecia, que era do Chapeuzinho Vermelho, ele foi direto nela, porque o cérebro dele já tinha guardado aquele texto, ele conservou na cabeça dele aquela maneira que é escrita a frase, tá? E identificar o próprio nome depois de cada colega, foi o que eu falei para vocês logo de início aqui. Organizar os nomes em ordem alfabética. Queridos, tem pessoas que não sabem fazer uma organização por ordem alfabética. Acho que é só a primeira letra. Eu trabalhei em um banco e quando eu cheguei lá, me colocaram na conta corrente e naquela época não era como agora, cheio de computador, tudo maravilhoso como é agora, né? Então, tínhamos que arquivar todos os dias o extratinho que vinha com o saldo do cliente atualizado para que os caixas não pagassem um cheque sem fundo. E aí, a primeira coisa que a chefe falou, você sabe a ordem alfabética? Eu sei. Tá bom, então você organiza todos esses, chamava-se de sleeper, coloca todos esses sleeper em ordem alfabética
e você vai, aquele arquivo gigante, imenso, né? Com 10 mil clientes, eu tinha que arquivar aquilo. Acredita que eu passei o dia inteiro? Passei o dia inteiro, porque não era questão de eu ver só letra A, mas letra A, vem a Abigail primeiro, né? E aí vem o Acácio, o Adoniran. Então, aí a gente vai vendo a sequência. Então, o cérebro precisa entender essa organização da ordem alfabética, tá? E quando os professores trabalham com, por exemplo, a foto da criança lá na parede e o nomezinho do lado, a criança já vai guardando na mente que a Mauri vem antes da Beatriz. Então, primeiro a Mauri, depois a Beatriz. E aí isso já vai criando ali umas conexões cerebrais para ele entender isso. O professor pode trabalhar com memória, dominó, boliche, colocando o nome, fazendo bingo, colocando... Pôs, por exemplo, o nome de vários alunos no boliche. Aí, quais os boliches que você derrubou? De quem era? Qual o nome? E aí vai desenvolvendo. Essas são atividades que você, papai, você, mamãe, também pode fazer na sua casa, brincando, porque com prazer, com brincadeiras, eles vão aprender de uma forma mais agradável e isso vai se fixar melhor. Fazer contagem das letras e confronto dos nomes, classificar os nomes pelo som da letra inicial, como nós falamos lá no início, né? Pelo número de letras e etc. Vamos lá, olha só isso. Níveis, vamos falar dos níveis. O silábico. O silábico, ele ainda está numa hipótese. Cada letra para ele vai valer como se fosse uma sílaba. Não é que ele está errando. Aí você fala, ai, meu filho não está conseguindo escrever, ele está errando tudo. Não, ele está tentando acertar. Vamos ver por esse lado, tá? Olha esse exemplo aqui, ó. Natália. Natália, ela conseguiu usar o que? As letras do nome dela, tá? Brigadeiro, sabe que tem um B, que tem um R, que tem A, que tem E, mas não sabe ainda a ordem corretamente. Então, o que nos fala aqui? No sistema pré-silábico, com preferência do nome das letras no nome, dos nomes, mas ainda não percebeu que cada palavra tem uma escrita diferente da outra. Então, é um silábico sem valor, com um repertório maior do que as letras. Então, ou seja, maior de letras. Conhece as letras, mas ainda não associa o som e que, como eu falei de início, o Fá não é uma letra só, são duas letras e dois sons diferentes. Silábico com valor, que tem preferência das vogais. Então, aqui, ela vai escrever bico, sabe que tem o B e tem o O. Então, ela está tentando acertar. É como a gente, quando está aprendendo a escrever em outra língua, aí você fica ali, mas está faltando alguma coisa. Ou você nem percebe que está faltando, você acha que está certo e, no fim, você omitiu letras, porque dentro da sua percepção tem bico, B. Então, põe o B. Ah, mas não consegue colocar o I? Porque ainda não percebeu que existem as sílabas. Então, trabalharmos com ditado, por que é importante o professor trabalhar com ditado, a mamãe em casa fazer ditado de algumas palavrinhas? Porque o ditado, quando você vai trabalhar com o ditado, você está trabalhando com a questão do som e do formato da letra. Então, é tão bonitinho, eu tenho um pacientezinho que ele tem problema com a questão dos fonemas, então eu fico lá para ele, né? Quem me vê acha que que mulher boba. Vamos falar a palavra gato. Como que é o gato? G, 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 ga, g, a, ga, t, t, o, gato. Aí a mamãe dele falou para mim, em casa ele também fica fazendo essas coisas, mas ele já está conseguindo escrever as palavras porque ele está associando os sons. Então, a análise oral e escrita vai aí entrando na questão das sílabas e ele vai conseguir perceber o número de sílabas. Então, o professor trabalha e papai e mamãe pode fazer em casa.
Gato, quantas sílabas tem? Ah, vamos bater palminha, uma palminha para cada sílaba? Uma palminha para o gá, uma palminha para o tô. Isso é importante, porque ele já vai gravando isso, tá? A lista de palavras com a mesma sílaba inicial, para ele perceber que a sílaba é igual, o som é igual. Então, só que vai formar palavras diferentes. Outra forma também é escrever palavras dando a letra inicial. Fala para mim palavras que começam com A. Fala para mim palavras que comecem com B, tá? Para que ele vá assimilando. Algumas atividades que os professores passam também é a questão de ligar o desenho. Ligar o desenho, por exemplo, do gato, onde tem o G. A girafa, onde tem o G. Então, isso também é importante, porque é a percepção do som com a imagem da letra e o significado. Então, tem significante e significado. E trabalhar com brincadeiras é excelente. Forca, cruzadinhas, caça-palavras. Isso nós podemos fazer não só com os pequenos, dentro da condição que ele tem de fazer. O meu filho, eu alfabetizei ele na época, ele ainda não era psicopedagoga. E eu alfabetizei ele trabalhando com um livrinho de cruzadas, que eu acho que ainda tem hoje, chamada Picolé. Então, tem ali a figura, por exemplo, do cachorro, e ele tem que escrever a palavra lá nos quadradinhos. Tem do abacaxi, e aí vai fazendo as cruzadinhas. Então, faz de uma forma prazerosa e que vai trazendo para esse cérebro informações importantes para que hajam conexões e ele consiga se lembrar como que se escreve determinadas palavras. Uma forma muito interessante é brincar de supermercado e de feira. Eu me lembro que eu fazia muito isso com os meus alunos, quando eu dava aula. Nessa época, que eu trabalhei com crianças de segundo ano, né? Que agora na época, era a segunda série, que agora é o terceiro ano. Ainda é época de alfabetização. E nós brincávamos muito de mercado, de feira. Então, trazia lá as caixas vazias de omo, caixas vazias de óleo, sei lá, algumas coisas, e aí a gente ia brincar, e aí eles tinham que perceber, não só a gente trabalhava em matemática e português também, a leitura, e aí o outro ia fazer as compras, olha, eu quero comprar isso, aquilo, outro. Então, eles vão aprendendo de uma forma lúdica, isso é muito importante, porque viram lá como eles aprenderam o McDonald's a partir da imagem daquele símbolo, assim eles vão desenvolvendo também a leitura em outras questões. Então, propor também atividades em dupla. Um fala, olha, eles amam isso, né? Eu tenho um paciente que fala para ele, hoje você vai ser meu professor, você que vai ditar para mim, e eu vou escrever. Ai, como eles acham ótimo isso, né? E aí, já nas crianças maiores, você pode pedir reescrita das coisas, né? Contar histórias, reescrita de canções, de parlendas, trava-língua e outras mais. Olha aqui o nível silábico, alfabético, que já eles estão oscilando entre a escrita silábica e alfabética, ou seja, percebendo a imagem da letra com o som dela. Então, aí fala, nossa, mas você não aprendeu a escrever? Até nós, né, hoje em dia, algumas vezes temos dúvidas em algumas palavras, isso é normal, porque o som é igual, ó, geladeira. Ele escreveu certo? Escreveu quase certo, só que o som é igual, mas existem duas formas de escrita para esse som, tá? Aqui, armário, esqueceu o R no meio. Mesa, que tem som de Z e é com S. Chão. Então, às vezes a gente olha isso aqui e fala, nossa, mas está errando demais. Não, não é erro. Ele está em construção da fase de escrita. Então, algumas atividades que podem ajudar.
ordenar frases do texto, colocar em ordem essas frases, completar as frases, né? As palavras, às vezes, a palavra pode estar com as letras soltas e eles estarem colocando, como é que faz? Olha, percebe o som, qual letra que vem primeiro, né? Perceber as sílabas, ou então montar os cartõezinhos de sílabas, e com esses cartõezinhos eles estarem montando as palavras do texto, né? Ou separar as sílabas, os professores trabalham bastante essa questão de separar as sílabas, elas também ajudam, tá? Formar as palavras a partir das sílabas, então você dá uma determinada sílaba e vê que palavra que dá para você montar. Então, vou dar um exemplo aqui. Você vai brincar, e olha, é uma forma muito boa e importante para que os pais estejam trabalhando com as crianças de forma lúdica. Se você prepara, ou pode comprar aquelas letrinhas de madeira, tem umas letrinhas de madeira que são antigas, tem pintadinho de vermelho, então vamos brincar com eles, falando alguma coisa para eles montarem a palavra. Então, eu vou dar um exemplo aqui que a gente brincava com meu filho quando era pequeno. Ah, você não pode me falar a palavra, você vai ter que escrever aí, mas você vai ter que primeiro me explicar quem era esse personagem. Eu vou te falar de que história que era. Por exemplo, ele construiu um grande barco porque ia chover muito. Quem era ele? Você vai ter que procurar as letras do nome dele aí. E aí ele ia lá e procurava as letrinhas que formavam a palavra do nome desse personagem. Então, aí vai ser uma forma lúdica, agradável, que vai ajudar também nesse desenvolvimento. Ligar palavras ao número de sílabas, né? Então, cada palavra tem um tanto de sílabas. Produzir textos, pode começar com esses textos de forma oral e depois vai colocando e ditado, como eu falei para vocês. Pode ser ditados de frases ou ditados de listas. Vamos lá, então, em frente. O nível alfabético já está compreendendo cada vez melhor o número de caracteres para escrita, e isso vai correspondendo também aos valores dos sons, né? Sons mais fortes, sons menores, e essa criança passa a ter as questões ortográficas. O que seria isso? Vamos ver, começa a escrever e aí vai faltando alguma coisa, vai esquecendo uma letra ou outra, mas com o tempo ele vai percebendo que quando ele fala, por exemplo, olha, aqui tem essa cartinha bonitinha, já escrita de uma forma bem, né, bem mais fácil, bem mais correta, mas ainda você percebe que aqui, quando ele escreve voltar, ele escreve com U. Lembra que eu falei do som? Voltar. Ainda hoje algumas crianças perguntam, mas voltar é com U ou é com L? Porque o som é parecido. Até que esse cérebro grave a forma correta de escrita. Então, para isso ser desenvolvido, a gente tem que investir muito na questão de conversas, né? Para perceber o som, né? Possibilitar que tenha estratégias de leitura. Então, nós falamos lá no início a respeito da leitura, a importância de ler sempre para que ele aprenda direitinho a forma de pronúncia e a forma de escrita. Produção coletiva de textos. Estão os alunos ali, vamos produzir um texto juntos? Vamos lá? Como que nós vamos produzir esse texto? Nós podemos escolher um tema. Que tema que vocês querem? Eu quero falar sobre um desenho. Ok, você vai falar sobre desenho? Qual desenho que nós vamos trabalhar? Vamos falar sobre as frutas. Então tá. O que vocês querem falar sobre as frutas? Como que a gente começa um texto? A gente começa pelo título, não é? Então, vamos colocar as frutas. E aí você vai puxando do aluno as ideias que ele tem e vai colocando esse texto lá na lousa, ou a mamãe conversando, ensinando ele a colocar no papel, para que estejam sendo construídos alguns textos. Dessa forma, já está havendo uma análise da linguística das palavras, né?
porque ele vai ver que é coletivo, mas que todos conseguem ler, todos conseguem produzir. Então, vamos lá. Atividades de escrita: complete, forca, enigma, stop, cruzadinha, lacuna, caça-palavras, são várias atividades que vão ajudar a desenvolver essas habilidades, né? Copiar as palavras inteiras, contar o número de letras, e assim outras que nós temos aqui, como completar a palavra que falta, são as lacunas, né? Então, ele tem que perceber o sentido da frase e perceber qual é a palavra correta que vai nesse espaço. Ligar o número de letras, né? As palavras, circular e marcar de forma correta os sons iniciais ou finais, circular ou marcar as letras do seu nome em determinadas palavras, e assim vai, começando a aprender a fazer pequenas frases e chegando nos textos, e os ditados são extremamente importantes para isso. Então, nós temos alguns métodos de alfabetização que precisamos entender. O fônico, que eu falei para vocês, né, que vai trabalhando o som de cada letra direitinho, a combinação entre esses sons, eles são extremamente importantes, porque cada letra tem um som isolado, mas quando ela une uma a outra, ela forma um som específico que precisamos compreender. O global, aqui, global analítico, ou seja, analisar, uma forma de alfabetizar, e essa forma foi usada há muito tempo, agora já está se usando um pouquinho diferente, mas é aprender em cima do todo. São palavras que são associadas às suas imagens, né? A questão da palavração, a memória visual. As crianças tinham que olhar um texto como um todo e aí começar a tirar as palavras que eles conseguiam perceber. Sentenciação, parte de uma frase, visualizar, memorizar as palavras e depois analisar as sílabas para formar as palavras. E aí, como nós já falamos, a questão das histórias. As histórias, que não precisa ser história grande, não, histórias curtas, né? Historietas, como dizem, para que eles possam perceber os sons, as sílabas e as palavras. Então, as histórias podem estar você contando e podem estar escritas em determinados lugares para eles identificarem as sílabas. E qual é o método natural? São as palavras geradoras, como nós falamos lá no início a respeito do nome dele, né? As palavras que geram o som das sílabas simples, as complexas, né? E aí eles vão dando significado a essas palavras e originam outras também. Agora, o que é erro? A criança só erra porque ela está tentando acertar. É como eu escrevendo em inglês. Aí eu ponho lá para o meu marido, me ajuda aqui. Ele falou, olha, aqui tinha que ter tal letra. Porque eu achei que estava fazendo certo, estava me achando o máximo, no fim estava faltando letra lá, né? Então, ela vai errar, mas vai ter que depois perceber, não é você criticar, porque, você errou aqui, não presta atenção. Não, não é isso, ele está em processo de descobertas desses sons, dessa escrita, e ele precisa de ser orientado, porque nem sempre é falta de atenção. Pode ter falta de atenção, sim, mas às vezes não é, porque ele ainda não conseguiu compreender corretamente. E precisa, então, de você estar orientando em relação a isso. Então, a construção espontânea é aquela que você vai tentando. Então, por exemplo, percebe assim, carroça, carroça. Aí vai perceber, como é que eu escrevo carroça? Aí põe com um R só, põe com um S no final, como eu mostrei lá atrás nos textos que vocês viram. Então, ele vai, de forma espontânea, ele vai percebendo o som e vai colocando a escrita como ele entende. E aí a gente vai verificando que a língua portuguesa tem aí suas peculiaridades e que precisam ser decoradas algumas formas de escrita, não tem jeito, tá? Então, qual é a melhor alternativa? Seja qual for a etapa em que essa criança se encontra, há um conflito. O que é esse conflito? Será que é assim que escrevo? Ou, será que está certo? Mas para que ela esteja elaborando novas hipóteses, ela precisa escrever.
Ela precisa escrever, ela precisa ler, ela precisa ouvir como se pronuncia determinadas palavras. E aí, quando nós damos um elogio para um erro, nós não estamos ajudando. Isso é uma coisa que a gente tem que ser sincero, não deve brigar, ficar bravo porque a criança errou, mas também não podemos reforçar uma coisa que não está certa. Nós temos que orientar. Presta bem atenção, olha só. Se essa palavra é carroça, o R, ó, o R no meio da palavra, ele fica com som de rararara. Então, vai ficar o quê? Carosa. O S no final tem som de Z. Então, você vai orientando, vai passando, e isso vai entrando na mente da criança, para que ela venha a escrever de forma correta. Não é porque ela está escrevendo errado, é porque ela está dentro dessa hipótese. Então, se eu elogio um erro, eu estou reforçando que ela escreva errado. Tem que tomar cuidado com isso. Por quê? Porque nós corremos o risco também de cair no descrédito. Já pensou se você elogia? Ah, tá ótimo, você fez assim, aí chega lá, a professora corrige, e ele viu que tinha errado. Ele vai acreditar nesse pai ou nessa mãe? Ah, não, acho que meu pai e minha mãe não sabem, não. Então eu não acredito mais neles. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Porque a criança vai se dar conta disso. Nós precisamos ensiná-la a acreditar na gente e a aprender que ela também pode cometer um equívoco e corrigir isso, porque isso faz parte da nossa vida. Então, há uma necessidade